Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. E hoje tenho a honra de conversar com ela, que é médica dermatologista e uma das grandes marcas da medicina aqui na nossa cidade. Falo dela, a doutora Tatiana Chaves. Tatiana, primeiramente, seja muito bem-vinda. Você sabe mais do que ninguém o quanto que eu lutei e relutei para ter você aqui no meu podcast. E que bom que a nossa entrevista vai sair no dia de hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Obrigada, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês. E realmente foi uma dificuldade, mas estamos aqui agora para bater um papo aí sobre maternidade, dermatologia, as tendências e tudo que Valadares merece. Doutora, para a gente poder, antes de entrar em assuntos centrais do nosso bate-papo, eu queria entrar primeiro na sua história na medicina. Principalmente, e toda história de sucesso possui um início. Sim, possui claro. um início de uma trajetória. Uhum. E pais que vendiam alho, tio que catava latinha no Mineirão. Exatamente. Você, para ir para Belo Horizonte, entrava no caminhão de verdura para poder chegar na capital. Exatamente. E hoje você é uma das grandes referências do segmento que você atua na nossa cidade. Claro. Como foi o início da Tatiana Chaves na medicina? Olha, eu falo assim que o início sempre tem uma certa dificuldade, mas não me traz memórias ruins. Porque eu precisei passar por aquilo ali para ter o que eu tenho hoje, para ser o que eu sou hoje. Tudo você falou assim em relação ao meu tio, de ter morado com ele ser catador de latinha lá no Mineirão. Ele me deu oportunidade. Então, eu não levo isso como um sofrimento. Não, é o que eu tinha no momento, claro. Sabe? Então, eu consegui abraçar essa oportunidade que eu tinha, que eu sei que, mesmo com as maiores dificuldades que foram, não é a realidade de todo mundo, né? Sendo bolsista na melhor escola de Belo Horizonte, e depois, graças a eles também, fui aluna nota 1000 no Enem, para poder passar em medicina. Então, você não tem que levar isso como uma mágoa, como uma coisa que sofrimento. Não, foi o que eu tinha no momento e daquilo ali eu fiz a oportunidade para ser o que eu sou hoje. E sobre a escolha para ser médica dermatologista? Porque a medicina, assim como a área da odontologia, por exemplo, são várias especializações, especialidades. Por que a doutora Tatiana se inseriu na dermatologia? Para mim, chegar na dermato foi uma dificuldade enorme, porque é um meio muito elitizado. Eu me senti até um pouco desconfortável. Assim, quando eu entrei na Santa Casa, eu me senti um pouco desconfortável com o ambiente. Ali a gente estava lidando com pessoas com, muito mais ricas do que eu, com muito mais... Mas mesmo assim, eu escolhi a dermato porque eu me via naquela especialidade, que era cirúrgica, clínica e também parte estética. Sim. E para a tricologia, que foi meu R4, foi porque eu tenho uma condição chamada alopecia androgenética. Então, eu vi que o cabelo impactava muito na minha vida e eu queria ajudar pessoas também. Isso depois de buscar inúmeros profissionais. E também é porque eu tinha uma tia-avó que morreu por conta de um carcinoma espinocelular. Quando eu estava no 4º período, rodando em dermato, quase entrando em dermato no 5º, eu vi meus familiares me ligando para ver o que eu poderia fazer, ajudá-la, enfim. Até o médico que cuidou dela hoje é meu amigo, é incrível isso. E foi isso. E foi um dos gatilhos que eu tive lá no início para falar, eu acho que eu gosto disso, eu acho que eu quero seguir isso para minha vida. Cuidar da pele é caro? Eu tenho uma crítica sobre isso. Recentemente eu fui na Indiana, ali, sem conflito de interesse com farmácias, não, tá? Fique à vontade, a casa é sua. E eu não achei um protetor solar de menos de R$100. Eu fiquei chateada. Porque cuidar da pele não deveria ser caro, mas hoje em dia, do jeito que tá, é caro. Sim. Você tirar um skincare aí de R$300 não é a realidade de todas as pessoas. Isso é até uma crítica minha, porque é questão de saúde pública, né? Exatamente. Porque como eu atendo muito paciente com câncer de pele, um item básico não deveria ser caro, né? Então, assim, eu acho que é caro. E eu tento passar para meus pacientes os melhores produtos com preços até mais acessíveis que vão dar resultado a longo prazo. E em relação principalmente a uma cidade como Governador Valadares, e principalmente a semana passada e a retrasada, só quem mora aqui em Governador Valadares viu o calor que vinha fazendo, agora deu uma amenizada, mas principalmente semana passada e retrasada, durante os dias, o sol e
consequentemente, claro, o calor que fez aqui na nossa cidade, só para quem é daqui para saber a magnitude desse calor. E imagino que, principalmente nessas fases do ano, que entra a preocupação com o cuidado da pele. E sobre isso, doutora, quais são os cuidados básicos que as pessoas, principalmente que moram aqui em Governador Valadares e que convivem com esse forte calor, precisam ter? Olha, aqui em Valadares é um sol para cada um. E eu falo isso. Deus amado. O que eu oriento os pacientes é evitar mesmo a exposição solar com barreira física, usar mesmo blusa, Uber mesmo indica que é até usar aquelas luvas, porque a exposição solar é muito intensa, hidratação, e não tem jeito de fugir dele, protetor solar. Mas principalmente a gente evitar os horários de pico mesmo, para ir no centro, para se expor ao sol, porque é muito, muito... O dano solar, ele é cumulativo, não é um dano, por exemplo, que você toma aqui hoje, só hoje, é o dano que você tomou a vida toda, que vai repercutir quando você estiver ali por volta de 50, 60 anos. Sim. Você entendeu? Então, é isso que eu oriento para os meus pacientes, para todo mundo que chega em contato comigo. E justamente nisso que você acabou de falar, vou pegar um gancho e fazer uma outra indagação. As pessoas sabem cuidar da pele da melhor forma possível? As pessoas não passam nem protetor solar direito. Não sabem. Eu não sabia também. Foi uma questão de adaptação, de rotina, de acesso. Mas a maioria não sabe. A gente entende que, como a pele é um órgão de exposição, de defesa, eles não cuidam direito, sabe? Então, o que eu penso? Se você tivesse com seu coração na mão, você pegaria ele com mais delicadeza. Com a pele, não. Você usa bucha, você expõe ao sol, você expõe a poeira, você expõe a tudo e tá tudo bem. Mas não é assim que a gente deveria cuidar dela, né? E justamente sobre isso que você acabou de falar, qual que é a importância, e principalmente isso vale para pais e mães, qual que é a importância de incutir na cabeça dos filhos e através, obviamente, de ações, o cuidado com a pele desde a infância? Tudo isso que eu falei, como o dano é cumulativo, o sol que você tomou na infância, ele é muito importante. E eu tento passar isso, inclusive, para a escola dos meus filhos. Inserir hidratantes, protetores solares, mesmo se for protetores solares físicos, que hoje em dia são melhores, né? Não são disruptores endócrinos. Inserir isso desde a infância, criar hábitos. Então, aquilo que você fez desde sempre, com eles pequenininhos, eles vão repercutir na vida adulta. É tudo questão de inserir adaptação e rotina. Há algum tempo, e aí é interessante sempre conversar com quem é profissional, gabaritado e mais do que qualificada, como é o seu caso, é sempre muito importante conversar com esse tipo de profissional, porque aqui eu me coloco mesmo na posição de leigo e estou aqui com quem é profissional na área. Há algum tempo, e analisando nas redes sociais, até mesmo no meu convívio social, cuidar da pele era algo que eu via só da boca das mulheres, só saía da boca das mulheres essa questão do cuidado com a pele. Hoje em dia, pelo que eu percebo nas redes sociais, até mesmo para as pessoas que eu convivo, isso mudou um pouco em relação a nós homens. Nós estamos tendo um cuidado um pouco maior com a pele. Mas a gente sabe que todos nós vivemos em bolhas. Então, na minha bolha, isso pode acontecer. Mas na bolha de uma outra pessoa, esse tipo de pensamento pode ser ainda algo que não existe. Você, que é uma médica dermatologista, convive diariamente com homens e mulheres que vão até a sua clínica. De fato, os homens estão se preocupando? Estão, um pouco mais. Hoje em dia, tenho recebido bastante pacientes que querem prevenção, que querem cuidados, pele mais uniforme. Mas eles são mais difíceis de aderir ao tratamento também, pela cosmética dos produtos. Aí hoje a indústria já entendeu isso. Então, eles formulam, por exemplo, protetores solares para homem, Episol homem, por exemplo, que não tem aquela consistência mais pegajosa. Mas é questão de... E realmente faz todo sentido. Hoje em dia é um pouco maior do que, por exemplo, em 2018, quando eu entrei na Dermato. Entendeu? Doutor, em relação à questão da faculdade de medicina, e por que eu faço essa indagação e entro nesse tópico na nossa conversa? Porque para quem nunca cursou, ou para quem não conhece ninguém, não tem um parente, um amigo que está cursando ou cursou medicina, a gente tem uma espécie de visão
que é um curso muito difícil, muito extenso por conta da quantidade de anos que vocês ficam dentro da faculdade. E você tem uma história muito linda com a medicina e principalmente com a sua inserção dentro da faculdade de medicina. O que a doutora Tatiana Chaves pode falar de toda a sua trajetória dentro da faculdade de medicina? Olha, eu falo que a faculdade de medicina foi os melhores anos da minha vida, os melhores anos que eu poderia viver, assim, claro, com a maternidade são anos diferentes, sim, mas claro, durante minha juventude, assim, no ápice dela, foi os melhores anos, porque ali eu consegui dedicar ao que eu quero, de fato, realmente era muito puxado, mas eu estava no meio de pessoas com o mesmo objetivo que eu. Sim. Então, meus colegas de faculdade, nós nos tornamos muito amigos, muito unidos. Então, fez com que esse processo fosse mais leve. Eu só tenho... Claro que a gente estudava muito, sim, era assim... Era surreal eu pensar nisso, mas é engraçado falar. Na época do cursinho, que eu estava morando com meu tio lá e com as freiras, eu acho que eu estudei ainda mais do que quando na faculdade de medicina. Porque na faculdade, sim, de medicina você acaba estudando o que você gosta. E aí o processo é um pouco mais leve. Sim. No cursinho era um pouco pior, assim, para mim. E em relação à questão da medicina, e você hoje, graças ao seu trabalho magnífico, hoje você é vista como uma das referências não só da medicina, mas principalmente na medicina dermato, podemos dizer assim. E todo ano, entra ano, sai ano, nós temos visto várias pessoas entrando na faculdade de medicina com um grande sonho de ser médico. Imagina até que você já deve ter ouvido essa pergunta que eu vou te fazer agora. E principalmente pelo fato de você ter a história que você possui para poder entrar na faculdade, durante todo o seu percurso dentro da faculdade de medicina. A doutora Tatiana Chaves pode passar qual tipo de dica para quem está entrando na faculdade de medicina hoje? Ou vai entrar? Ou tem o sonho de entrar? Olha, eu escutei recentemente um podcast do Vitor Jaci que fala assim, a bolha da medicina vai estourar. E vai estourar. Porque já estourou, né? A gente está formando mais 50 mil médicos por sim, semestre. Eu acho que não vai ter espaço para todo mundo. Já não tem. O que eu falo é para se hiper especializar. Não basta você só especializar, você tem que hiper especializar. Por exemplo, o que eu observo? O que fez o diferencial hoje na minha vida? Eu fiz dermato 3 anos e me especializei ainda mais em tricologia médica. Sim. Então, as pessoas me procuram, às vezes não procuram só por ser dermato, mas também por ter esse fellow em tricologia, porque eu consigo resolver o problema do meu paciente com expertise. Então, o que eu falaria para o estudante de medicina, além de estudar, está nas redes sociais já, se hiperespecializar. Sim. Eu falaria isso. O cuidado com a pele para as pessoas mais velhas é ainda mais fundamental? Não. Eu acho que... Claro que a pele fica mais delgada, mais fina, mais tendenciosa ao ressecamento, à perda lipídica e hídrica para o meio, mas eu acho que o mais importante é o cuidar da pele na infância. É o que eu falo para todas as pessoas. O mais importante é o cuidar da pele na infância. É o hábito que você insere no seu filho desde pequeno, porque o dano é cumulativo. Quando você está na idade de 80 anos, todo dano ali já não Sim. tem muito o que fazer. Já o carcinoma bacelar, já ceratoses, enfim, não tem muito o que fazer, retirar e viver com aquilo ali. Pegando um gancho na sua penúltima explanação, e você é um case de sucesso em relação à questão de ser uma médica e que possui um contato e uma comunicação exemplar nas redes sociais. E hoje em dia, 2023, quando a gente pensa em rede social, ou redes sociais, melhor dizendo, a gente pensa mais no Instagram, que está muito em voga. De onde vem essa aptidão e esse olhar clínico e super interessante e magnífico que você possui e que você traduz isso no seu Instagram? Eu sempre gostei, assim, de rede social. Eu sempre fui a blogueirinha da turma. Eu sempre gostei de filmar, tirar foto. Desde nova, o Marcos, meu marido, que me prendia, me dava um freio antes, porque como era muito novo, Sim. ele não sabia que isso poderia repercutir, mas hoje ele super me apoia. Claro. E pessoas se conectam com pessoas, não adianta a gente falar termos técnicos que as pessoas não vão entender. Então, como eu consigo traduzir um termo técnico
para a pessoa que é leiga, elas acabam se aproximando de mim. E aí acaba convertendo muito em pacientes que vão para o meu consultório, graças a Deus. E eles ficam. E aí a mais questão importante. e isso é meu, eu sempre gostei. Para mim, pegar um celular e abrir aqui e a gente conversar é tranquilo. Sim. Eu sei que tem gente que tem dificuldade, mas para mim não tenho muito, não. Quais são as mazelas da medicina atualmente? Olha, eu vou te falar, hoje eu não trabalho no SUS mais, mas quando trabalhava era muito difícil. Os males da medicina, hoje em dia, tem tantos males, mas eu acho que, assim, a falta de recurso para os pacientes, né? Pouco investimento, um SUS sucateado. Médicos, talvez de baixa qualidade, entram no mercado agora pelo número exorbitante de faculdade de medicina, pseudo-especialistas, então isso é complicado. Mas não é uma coisa que a gente tem que apegar, né? A gente tem que fornecer o que é melhor, o que a gente pode fazer de melhor para o nosso paciente. Quando eu olho para você, eu vejo o seu amor não só pela medicina, mas pela dermato. Eu vejo o quanto que você é uma profissional muito atualizada em relação às questões novas que aparecem dentro do seu nicho ligado à medicina. E lembro também da Dona Maria Terezinha. O quanto que ela é importante na construção da vida da mulher Tatiana Chaves. Olha, minha mãe, ela é assim, minha mãe, é a melhor pessoa que eu conheço. Não tem nem palavra, porque ela me encorajou a ser o que eu sou. Mesmo sem ter sem ter recurso nenhum. Como ela estudou até a 4ª série, e ela era filha da faxineira da casa da minha avó paterna, sim, ela acha, não, a única coisa que ela poderia me dar era o estudo. E foi o que ela me deu, nas dificuldades que ela tinha. Então, minha mãe, ela é responsável 101% do que eu sou hoje. Meu pai é muito importante, mas minha mãe é a pessoa mais importante hoje que eu tenho na minha formação, na minha vida, em tudo que ela fez para mim. Por que 11 de junho de 2020 mudou sua vida? Porque meu filho nasceu. Já ia pensar assim, meu Deus, o que aconteceu? Porque o Theozinho nasceu. O Theozinho, meu primeiro filho, nasceu dia 11. E eu sou filho, obviamente, tenho tias na minha família, tenho avós, tenho amigas. E sempre quando eu vejo o relato de alguma mãe que principalmente ganhou o seu primeiro filho, é um relato muito regado a muita emoção e principalmente de transformação, no sentido de... E aí eu tô falando do que eu percebo, e você tem mais que propriedade para falar sobre isso comigo. É uma mudança de vida em relação a tudo que você era até demais. Antes você do muda nascimento assim do filho. Completamente. Eu mergulhei dentro de uma piscina, foi muito fundo. E na hora que eu saí uma pessoa que nem eu reconheço quem eu era antes. E não que a que era antes era ruim, só que era uma outra pessoa, sabe? Então, a maternidade me trouxe uma Tatiana mais corajosa, que luta mais pelos seus sonhos, mas não só por mim, mas por eles também. Eles me encorajaram até abrir o meu primeiro consultório, a entregar tudo que eu tenho de melhor, principalmente para poder ficar mais tempo com eles, para dar educação, para dar tempo, porque eu acho que o dinheiro que a gente tem hoje, mais valioso é o tempo. Sim. Porque, Tati, por que você não arruma mais um? Porque para isso eu teria que trabalhar mais e ficar menos tempo com meus filhos. Então, eu prefiro hoje ter tempo com eles, que eu acho que o novo dinheiro do mundo é o tempo. Todo mundo está com muita pressa, com muita ansiedade, sabe, muito... Pensa 100% em trabalho, 24 horas. Sim. E eu tento passar isso até para meus pacientes. Não é assim que a gente convive, né? Nem só de dinheiro a gente vive. A gente tem que ter tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama. A gente tem tempo para a gente também. A gente tem tempo para as pessoas que estão ao nosso redor. Tempo para o meu paciente. Por que você não atende plano? Porque eu priorizo o tempo que eu tenho com ele. E sobre tudo isso que você acabou de falar, e você é uma mãe muito especial no sentido de... Você foi uma das milhares de mães que passou pelo processo de gestação justamente, e aí de forma até um pouco mais forte, nos períodos mais agudos da pandemia. Sim. Como foi isso para você? Foi ótimo, assim, do ponto de vista de não ter que trabalhar. Eu não dei um plantão do Covid, pra você ter ideia. Eu fui mãe.
recebi muitos julgamentos, porque naquela época eu estava precisando de muitos médicos, né, para ir para o CTI, para ir para emergência. E eu não fui por escolha também, porque não sabia como o Covid poderia repercutir na minha gestação. E eu preferi ficar em casa com ele, gestando ele. Sim. E foi uma escolha mesmo, assim. E não me arrependo, não, porque não sei como que isso, a repercussão que isso teria na minha vida, né? E foi ali que eu dei ali antes do... Não me lembro depois que eu dei plantão. O Theo foi o último plantão que eu dei, eu acho. Antes do Theo nascer. Marcos Ferreira, qual que é a importância deste homem na vida da mulher? Toda. Tatiana? Outro que tem importância 120%. Eu não tenho nem palavras. O Marcos é meu... Eu conheço o Marcos desde os 19 anos. A gente começou a namorar com 19, eu tenho 31. Então, foi o primeiro, único e último homem que eu tive durante a faculdade. O único pai dos meus filhos, o melhor médico que eu conheço, a pessoa mais responsável que eu conheço. Eu não tenho palavras, não gosto nem de falar, porque realmente foi meu sonho quando eu falo do meu marido. Que lindo. Tatiana, a nossa vida é um livro, né? Uhum. De páginas positivas e de páginas negativas. E o mais interessante que as nossas semanas acaba sendo também um livro. Às vezes a segunda-feira vai ser maravilhosa. Uhum. A terça igualmente a segunda. Mas aí na quarta vai ser totalmente diferente dos 2 dias anteriores. E assim é a nossa vida. Uhum. Feito esse pequeno enunciado, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que a doutora Tatiana Chaves fez para poder passar por cima dessa adversidade? Olha, qual o momento mais difícil da minha vida? Eu ainda não sei se eu tive um momento mais difícil, nem quero saber se eu tenho. Tem dias ruins, assim, que eu tenho uma habilidade que é lidar muito bem com o que tem de ruim durante os dias. Eu não tenho imagens catastróficas, traumáticas na minha vida, não tenho. Falar assim, qual o pior período? Mas existem períodos que a gente fica mais triste, mais chateado, outros... É sazonal, né? É do ser humano. Agora, mais difícil, assim, vou te contar... Não sei, eu talvez associaria a uma coisa muito grave, uma doença, e até hoje eu não passei, nem quero passar por isso, graças a Deus. Mas talvez uma coisa que me embalaria muito é alguma coisa relacionada ao Marcos ou aos meus filhos. Mas não, Deus é muito maior que isso, protege a gente. Em contrapartida, qual foi, mas como ela é mãe de 2, eu vou perguntar, quais foram os momentos mais felizes da sua vida? Tem sido os anos mais felizes da minha vida agora, depois que eles nasceram. A faculdade foi anos maravilhosos, passou, não quero voltar. Agora, porque hoje eu sou mais feliz. Sim. E aí daqui a pouco eu vou te falar que eu não queria voltar agora também, porque eu já vivo muito momento e sou muito feliz. Mas agora tem sido os anos mais felizes da minha vida. Poder viajar com as crianças, poder ficar com elas, a evolução delas, a evolução do meu casamento, tudo isso está sendo muito bom agora. Doutora, como é para você servir como uma espécie de exemplo e automaticamente de espelho para as pessoas que te seguem? E aí, não só as pessoas que são da área da medicina, mas seguidores ou seguidoras que pertencem a outros nichos profissionais. Gente, eu acho assim, sei lá, tem gente que acha assim, nossa, a Tati tá milionária, tá rica. E eu recebo, porque eu assim, eu fico vendo que elas imaginam, para o mundo hoje, que a mulher não tem... Hoje tá casando tarde, tendo filho tarde, tá construindo carreira tarde. A minha vida teve um fluxo que seria o ideal. E eu sei que não existe isso. Eu formei, eu casei, eu tive filhos, eu tenho consultório. Então, as pessoas sonham muito com essa sequência. Sim. Eu sei que não é a realidade de muita gente, mas eu acho que elas se assemelham muito a mim a isso também, né? Quando eu mostro minha maternidade, mostro saindo do consultório, mostro ali com o Marcos, mostro ali fazendo procedimentos. E aí eles acham assim, nossa, a Tati tá rica, a Tati tinha família perfeita, a Tati tá isso, tá aí. Mas não é, assim, tem dificuldades também, sabe? E me preocupa muito quando eu recebo muita mensagem. Ai, Tati, te admiro. Como foi o primeiro ano depois da residência? Como foi? Gente, foi uma luta, um corre danado. Foi assim... Caramba, você tá vendo 1% da minha vida aqui. Mas foi um corre que você não tem noção. É claro que eu tenho essa habilidade que eu falei, que eu não pego muito as partes negativas. Eu tento, inclusive para mim, absorver mais o que foi positivo mesmo. Sim. Mas é uma dificuldade, caramba, que nem sei. Que bom que inspira. Inspira a luta, inspira, sabe...
tudo, mas é difícil. Uma médica dermatologista que a médica dermatologista Tatiana Chaves admira. Flávia Lamonier. Por quê? Porque eu acho... Tomara que esse corte vá pra ela, tá? Vamos fazer questão. Por favor, eu gosto da Flávia, eu acho que ela tem um currículo incrível, eu acho que ela é uma pessoa boa, eu acho ela, sim, eu acho ela... E é de Valadares. Eu admiro muito ela, o trabalho que ela iniciou aqui dentro de Valadares. Eu acho ela uma pessoa... Sabe aquela pessoa iluminada, sim, espiritualizada? Essa é a palavra. Eu acho ela isso, entendeu? Eu acho ela, assim... Eu admiro muito ela. Amor pra você é? Theo e Arthur. Theo e Arthur é pra você o quê? Simplesmente o que corre no meu sangue, meu ar, minha vida, tudo. Marcos Ferreira. Amor da minha vida. Dona Maria Terezinha. Minha maior inspiração de vida. Define essa conversa em uma palavra. Top show. Primeira vez que alguém falou essa palavra. Sério? Sério. O que o povo fala? Legal. Gratidão. Gratidão. Ontem foi partilha. Quem foi ontem? Doutora Ana Luísa Soares. Psiquiatra, médica psiquiatra. Legal, top. Top show. Top show. Doutora, não tenho palavras para poder agradecer toda a sua receptividade, a sua atenção e principalmente obrigada por ter aceitado o convite. Foi nota 1000. Foi uma honra poder ter te recebido aqui. Como eu disse no início do nosso bate-papo, né? Você sabe o quanto que eu quis e fiz questão de ter você aqui e fico muito lisonjeado por toda a atenção. Como você mesmo disse, né? O dinheiro do mundo hoje é tempo. Você tirou um pouquinho do seu extenso e corrido tempo para estar nos prestigiando. Muito obrigado, sucesso e as portas estão abertas para voltar mais vezes. Beijo, pessoal. Foi um prazer estar aqui, tá? Espero voltar em breve. Pode deixar. Obrigado mais uma vez, doutora Tatiana. O Super Notícias e o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.